Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, fim de uma era. Modric deixará o Real Madrid depois do Mundial de Clubes da FIFA. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes, like, se inscrever no canal aqui embaixo. Aqui embaixo no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link para você falar com a galera do Turista FC, a empresa de turismo esportivo de maior credibilidade no Brasil, que realiza o seu sonho de assistir uma decisão da Champions in loco no estádio. Se você tem esse sonho, ainda dá tempo de você acompanhar PSG e Inter de Milão no próximo sábado, sem ser sábado agora, o outro dia 31, ainda dá tempo porque ainda há pacotes à sua disposição. Só falar com a galera do Turista FC, primeiro comentário fixado, eles vão te atender por WhatsApp e vão correr com tudo para realizar esse sonho, e é bem mais barato do que você imagina. Vem no primeiro comentário, clica e fala com a galera do Turista FC. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, depois de, no início da tarde de quinta, Modric e o Real Madrid anunciarem dentro de suas mídias oficiais, de suas redes sociais, que o jogador deixa o Real Madrid depois do fim do Mundial de Clubes da FIFA, né? O Real Madrid vai para os Estados Unidos no meio do mês que vem jogar o Mundial de Clubes da FIFA. Quando acabar a participação do Real Madrid, acaba também a história de Luka Modric com a camisa merengue. Isso quer dizer que o jogo deste sábado entre Real Madrid e Real Sociedad é a despedida de Modric diante do Santiago Bernabéu. Então, eles correram para anunciar essa decisão, porque ambos sabiam que esse jogo contra a Real Sociedad é a última chance do Modric jogar com a camisa do Real Madrid diante do seu torcedor, no palco em que Modric foi reverenciado, no palco em que Modric brilhou e brilhou demais ao longo desses 13 anos em que o Modric chegou no Real Madrid. É curioso que quando o Modric chega do Tottenham em 2012, ele chega com um cartaz muito grande, né, já de um jogador que controlava os jogos, que tinha a capacidade de fazer o time funcionar e potencializar todos os companheiros, mas ele demora a se adaptar, né? Ele tem ali alguns problemas na troca da Inglaterra pela Espanha, né? Ele era jogador do Tottenham, e aí ele é eleito como pior contratação da janela de transferência, daquela janela de transferência. E é curioso que na época o Real Madrid era treinado pelo Mourinho, e o Mourinho disse que não havia possibilidade dessa ser a imagem que o Modric ia deixar com a camisa do Real Madrid, que em breve, muito em breve, o Real Madrid e os torcedores do Real Madrid iriam estar reverenciando o Modric, e dito e feito, né? O Modric chega ao Real Madrid sem tanto cartaz assim e sai como um dos maiores jogadores da história do clube, isso sem nenhuma dúvida, e sai como o jogador mais vitorioso da história do clube. O Modric tem no Real Madrid a bagatela de 28 títulos, entre eles 6 Champions League, né? Ele se despede como um dos 5 jogadores que mais ganhou Champions League. Tem 6 títulos de Champions League. Além disso, 6 Mundiais de Clubes, 5 Supercopas Europeias, 4 Campeonatos Espanhóis, 2 Supercopas do Rei, 2 Copas do Rei e 5 Supercopas da Espanha. Ou seja, virou uma lenda, uma bandeira do time do Real Madrid. É curioso, ali, depois da Copa do Mundo de 2018, a Inter de Milão fez uma proposta oficial pelo Modric. Era uma proposta ali na casa de 30 e poucos, 40 milhões de euros. E na ocasião eu pensei e falei, cara, pô, baita negócio, né? Você ainda pega uma grana, o Modric já jogou o máximo que poderia no Real Madrid, pensava eu, né? Eu redondamente equivocado, pensava, pô, acho que é um bom negócio. E o meu amigo Eduardo Alvarez, um dos grandes torcedores do Real Madrid que eu conheço, uma das pessoas que mais conhece de Real Madrid, eu conversando com ele, vira e mexe a gente fazia lives aqui no canal,
E aí ele falou, cara, você está completamente equivocado. Aí eu falei, que isso, Eduardo? Pô, olha, uma grana boa. Ele falou, cara, um jogador como o Modric não se vende. Um jogador como o Modric, se ele quer ficar no seu clube, você não negocia ele, você não vende. Porque ele é uma lenda do clube, ele é uma bandeira do clube. Ele ou se aposenta no clube, ou quando você acabar o contrato e você não quiser mais, você não renova. Mas você negociar um jogador como o Modric só se o jogador pedir. É a política do Real Madrid, política essa feita com qualquer um, inclusive Cristiano Ronaldo, né? Quando pediu, o cara falou, você quer ir embora? Tá bom. Então arruma alguém para pagar o que eu acho que tem que ser e vai. Então, e o Eduardo Alvarez, meu grande amigo Eduardo Alvarez, sabe tudo de Real Madrid, eles tinham razão e eu estava redondamente enganado, né? Porque não só o Modric não podia ir embora negociado, vendido, como ele ainda tinha muita coisa a render. Porque depois de 2018 a gente viu versões maravilhosas do Modric, versões incríveis do Modric, mesmo com o tempo passando, mesmo ele ficando com 36, 37, 38, 39 anos, como ele tem agora na última temporada dele com a camisa do Real Madrid. E a partir disso eu passei a levar isso para mim. Alguns tipos de jogadores você não vende. Se o jogador quiser ir embora, pedir para ir embora, bater na sala do presidente, tô querendo ir embora, beleza. Não dá para um clube como o Real Madrid, ou praticamente nenhum clube do mundo, querer ficar com um jogador que não quer ficar. Mas se o jogador quer ficar e tem um legado e tem história com a camisa, você não vende. E o Real Madrid acertou, não só acertou no trato com uma lenda do clube, como acertou também porque o Modric ainda produziu demais com a camisa do Real Madrid e principalmente naquela temporada 21-22, aquela temporada em que o Real Madrid é campeão, com o Benzema melhor do mundo, e que o Modric faz uma campanha fantástica, né? Uma campanha maravilhosa. Foi a última temporada do trio eterno de Casemiro, Modric e Kroos, um trio de uma capacidade de se completar incrível, e uma temporada que, na minha opinião, o Modric jogou melhor do que jogou na temporada em que ele foi campeão e foi bola de ouro. E essa é uma parte da biografia do Modric muito curiosa, porque o Modric ganhou tudo possível pelo Real Madrid em aspectos coletivos. Ele ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis, né? A gente falou aqui, Champions, Mundial de Clubes, Campeonato Espanhol, Supercopa Espanhola, Supercopa do Rei, Supercopa da UEFA e Copa do Rei. E ainda pode se despedir com mais um título, né? Real Madrid pode ser campeão dessa Copa do Mundo de Clubes, desse Mundial de Clubes diferente, que seria o 29º, se o Real ganhar, será o 29º título do Modric, e aí ele de fato vai ter vencido pelo menos uma vez todos os títulos que ele disputou pelo Real Madrid. E então, em termos individuais, para mim o Modric jogou e também ganhou todos os prêmios possíveis individuais, porque naquela temporada, ainda influenciado pelo que aconteceu na Copa, o Modric arrastou todos os prêmios individuais, né? Ganhou bola de ouro, ganhou melhor jogador da Europa, ganhou melhor jogador da Copa, ganhou FIFA The Best, ganhou tudo que é possível também individualmente, embora, e já tenho falado isso aqui, tenho vídeo sobre isso aqui, não acho que o Modric tenha merecido ganhar aqueles prêmios. Mas, isso é importante ser dito, o fato do Modric ganhar prêmios que, no meu entendimento e no entendimento de muita gente, ele não mereceu, não pode servir para diminuir o absurdo de jogador, diminuir os feitos que o Modric tem e que ele não pediu para ser eleito, né? Ele não subornou ninguém para ser eleito, ele não botou uma arma na cabeça de ninguém para votar nele, ele não pediu para ser eleito. Ele foi eleito por uma conjunção de fatores, aquela supervalorização da Copa do Mundo, que para mim ele nem de longe foi o melhor jogador da Copa e tudo, e aí começou a arrastar um prêmio no outro, mas isso não pode servir, isso não pode nem de longe querer diminuir
o absurdo de jogador, o fantástico jogador que foi e que ainda pode ser, sei lá, o Luka Modric. Isso não pode, porque foi um jogador de uma era. Esse meio-campo, Casemiro, Kroos e Modric, é um meio-campo fantástico, um meio-campo que se completava, um meio-campo que possibilitou um domínio do Real Madrid no futebol mundial e que era incrível, incrível. E o Modric sendo aquele jogador que consegue entrar nesse rótulo de lenda numa época em que as estatísticas contam muito. As estatísticas do Modric de gols e assistência não são impressionantes. Em 590 jogos pelo Real, ele tem 43 gols e 95 assistências. Aí você fala, pô, mas não é pouca assistência, não. Até para um jogador de meio campo, gol beleza, não dá para cobrar muito, né? Seria ali um gol a cada, sei lá, a grosso modo, um gol a cada 13 jogos, um gol a cada 15 jogos. Ok, mas é porque o futebol, o jogo do Modric, ele é alheio às estatísticas, ele é maior do que as estatísticas. O jogo do Modric, ele é do jogador que controla o jogo, é do jogador que influencia o jogo, às vezes sem aparecer tanto, às vezes sem ser o cara que deu a assistência, mas foi o cara que possibilitou a assistência, foi o cara que deu o passe que quebrou a jogada, foi o cara que deu o passe que modificou todo o ritmo do adversário. E o Modric sempre foi isso. O Modric sempre foi esse tipo de jogador. Então, o Real Madrid vai, depois do Mundial de Clubes, se despedir de uma bandeira, de uma lenda da sua história, que é Luka Modric, e assim praticamente encerrar uma era muito vitoriosa de um Real Madrid que ganhou 5 Champions, que ganhou 4 Champions em 5 edições. Se a gente estender um pouquinho, um Real Madrid que ganhou 6 Champions em 10 edições. Se a gente pegar de 14 a 20, não, 11, né? Se a gente pegar de 14 a 24, são 6 títulos em 11 edições. E a despedida do Modric, ela é o fechamento disso, porque depois que o Modric sair do Mundial, só vai sobrar basicamente um jogador daquele time, que é o Carvajal, né? Se a gente for considerar ali de Navas, Carvajal, Pepe, Sérgio Ramos, ou Sérgio Ramos e Varane e Marcelo, Casemiro, Kroos e Modric, Bale, Benzema e Cristiano. Desse time que ganhou 4 Champions, só vai sobrar depois do Mundial o Carvajal, né? E aí vários foram saindo ao longo do tempo, né? Primeiro saiu o Cristiano Ronaldo, aí depois saiu o Bale, saiu o Casemiro, saiu o Sérgio Ramos, saiu o Marcelo, aí o Kroos aposentou e por aí vai. E aí só vai sobrar o Carvajal, que não vai para o Mundial, né? Tá voltando de lesão aí, dessa lesão grave e tudo. Não sabemos nem como vai ser o aproveitamento agora do Carvajal, até porque tá chegando o Arnold aí para a posição. Então sem dúvida o fim de uma era. E isso daí é tão relevante, é tão impactante do que é o Modric e de quão lenda ele é, que nos últimos 2, 3 anos era muito comum a gente ver o Modric em outros estádios na Espanha, quando o Real Madrid jogando fora de casa, o Modric sendo aplaudido pela torcida adversária, né? E aí é um reconhecimento, isso acontece muito, né? Acontece inclusive com a torcida do Real Madrid. Eu estava num Real Madrid-Roma, no Santiago Bernabéu, quando o Totti foi substituído. E aí, quando o Totti foi substituído, todo o Santiago Bernabéu levantou e aplaudiu o Totti, né? A torcida do Real Madrid aplaudiu o Totti, porque isso é comum. O Iniesta, aconteceu muito isso com o Iniesta também, de ser aplaudido por outras torcidas na Espanha. E o Modric, isso vinha acontecendo. O Modric sendo aplaudido por outras torcidas da Espanha. Só mostra o tamanho, só mostra a lenda, só mostra o gigantismo que é desse baixinho, desse anãozinho chamado Luka Modric, que vai sair do Real Madrid em alguns dias, vai sair do Real Madrid em no máximo
no máximo 50 dias, né? A final do Mundial é dia 13 de julho, mas nunca vai sair da história do Real Madrid. Não sei o que o Modric vai fazer, ele não disse que vai se aposentar, o Modric queria ficar mais um ano, o Xabi Alonso não se opunha a ele ficar mais um ano, mas por decisão do Real Madrid, o Real Madrid decidiu não renovar o contrato do Modric, que nos últimos anos vinha renovando de ano em ano, um ano apenas. Na temporada passada, na temporada que o Real ganha o título em 24, ele já virou opção, e aí ficava aquela questão, né? Modric e Kroos praticamente não jogaram juntos, em praticamente minutos nenhum, poucos minutos que eles jogaram juntos. E aí o Modric e o Kroos virou titular, o Modric reserva, né? O Kroos ainda era titular, jogando numa posição diferente, e o Modric entrava de vez em quando. E nessa temporada aqui que acabou agora, o Modric claramente reserva, mas ainda jogou bastante, em muitos minutos, e ainda rendeu de certa maneira, mas agora, por decisão do Real, não vai renovar. O Modric não vai se aposentar, ou pelo menos no anúncio ele não colocou que essa aposentadoria. Tem que ver onde o Modric iria. Será que não cabe um clube brasileiro fazer uma proposta, não? Para jogar um aninho? Seria lindo, hein? Seria fantástico ver o Modric desfilando, na medida do possível, por causa dos nossos gramados, mas desfilando em gramados brasileiros. Mas, enfim, não sei se algum clube brasileiro vai pelo menos tentar. Mas o Real Madrid se despede de uma lenda da sua história, de um dos grandes da sua história, o maior campeão do clube, mais campeão do mundo, vai embora depois do Mundial. Luka Modric, eu vi jogar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Vem aqui no primeiro comentário fixado, que ainda dá tempo de você assistir a final da Champions lá na Allianz Arena. A galera do Turista FC te ajuda com isso. Vem aqui no primeiro comentário e fala com eles pelo WhatsApp. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.